Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Miriam Rocha de História. Estou aqui hoje para a gente conversar sobre a tão famosa e poderosa Roma Antiga. A gente vai passear aí pelas suas fases, que são divididas em três: a monarquia, a república e, para finalizar, a gente fala sobre o império. Serão 3 aulas aí para a gente fazer de maneira bem organizada, com calma, separadinho, para que você acompanhe direitinho esse assunto, que é super importante. Vamos conhecer a Roma Antiga? Antes de começarmos a falar sobre Roma Antiga, eu quero já pedir para você que não me conhece ainda, se inscrever aqui no nosso canal para acompanhar o nosso trabalho aqui de história que a gente faz com tanto carinho, com tanta dedicação para vocês. E você que já é inscrito aqui no nosso canal, já deixa o seu like para não esquecer, tá bom? Vamos conferir. Bom, vamos falar de Roma Antiga. Esse nome tem um peso, né? Para começar, a gente fala de localização. Onde é que ficava ali inicialmente a tão famosa Roma? A Roma ficava ali na Península Itálica, aquela pontinha da Europa, às margens do rio Tibre. Ela tinha como limites ao norte os Alpes, a leste o Mar Adriático, a oeste o Mar Tirreno e ao sul o tão famoso e importante Mar Mediterrâneo. Essa é a nossa localização, ali na pontinha da Europa, que parece uma bota. Aquela península, a Península Itálica, foi onde surgiu a que vai se tornar aí o maior império da antiguidade, Roma. Bom, vamos lá falar de fundação. A origem de Roma tem dois inícios aí conhecidos. Um é histórico e o outro é mitológico. Vamos falar primeiro da origem histórica. Conta a história, as pesquisas e os vestígios que a cidade de Roma, que no iníciozinho era uma pequena vila, ela tem uma origem aí de povos que estavam migrando naquela região, povos indo-europeus, e que chegaram àquele local da Península Itálica e começaram a formar essa vila. Entre os povos principais, a gente vai citar os latinos, os sabinos, os etruscos e também alguns gregos. Foram os povos que ajudaram a povoar, a formar aí o início da cidade de Roma. E a origem lendária, que é muito conhecida e que o povo italiano adora, inclusive é símbolo aí de time de futebol, é a origem do Rômulo, o Remo e a história da loba. Te conto aqui. Diz a lenda que 2 irmãos gêmeos, aí, que seriam os herdeiros de um trono, de um reino ali na Península Itálica, foram jogados pelo seu tio, que tinha usurpado o trono, em um rio, para que morressem ali afogados, os 2 bebezinhos, num cestinho. Mas aí eis que uma loba os encontrou e os amamentou como se fossem os seus filhotinhos. Assim eles conseguiram sobreviver até serem encontrados por um pastor de ovelhas, que os pegou e os criou até que eles ficassem mais velhos. Quando ficaram adultos, o Rômulo e o Remo descobriram a sua origem, voltaram para tomar o seu lugar de volta, para fundar aí a cidade de Roma. Houve um conflito ali entre os 2 irmãos. O Rômulo acabou matando o Remo e se tornou o primeiro rei de Roma. Essa é a origem lendária aí que permeia todo o imaginário aí do povo italiano. Tem aqui a imagem para vocês, essa escultura aí super famosa da loba com os 2 bebezinhos. Bom, como eu contei para vocês, a história da Roma Antiga ela é dividida em 3 fases, tá? É importante que você saiba. As fases são as seguintes: a monarquia, que vai de 753 a.C. a 509 a.C. Após o período da monarquia vem o período da república, que é o período aí do auge de Roma, do período de expansão, que vai de 509 ainda antes de Cristo até 27 antes de Cristo, e para finalizar o período conhecido como Império, que vai de 27 a.C. até 476 depois de Cristo, quando vai acontecer aí a decadência, o fim desse império e que vai culminar também no fim da antiguidade. Hoje a gente fala de monarquia, tá? Vamos ter mais 2 aulas aí para vocês, bem detalhadas, uma próxima falando de república e uma outra falando de império. Como também a gente vai ter exercícios para testar se você aprendeu tudo direitinho, mas vamos falar de monarquia. O período de monarquia em Roma vai de 753 a 509
antes de Cristo. E como é uma monarquia, ele era governado por reis, não é isso? Entre os reis da monarquia romana, nós temos 7 reis. Alguns latinos e outros de origem etrusca. Esse rei, ele diferente do que a gente conhece, até nas monarquias modernas, ele não era hereditário, ele era um rei eleito, tá? Também contava já com o órgão principal, que era o Senado, e também com uma Assembleia Curiata. Esses eram os responsáveis pela administração da Roma na fase da monarquia, tá? Essa fase da monarquia aí, ela vai terminar quando um último rei, chamado Tarquínio, de origem etrusca. O Tarquínio, ele vai querer governar aí acima do Senado. Tanto que ele ficou conhecido como Tarquínio, o Soberbo. E o Senado não vai gostar disso. Esses patrícios, que eu já te conto quem são, vão derrubar esse rei Tarquínio e vai acabar aí com a monarquia romana, dando início ao período republicano. Mas vamos conhecer melhor quais eram as classes sociais que faziam parte da sociedade romana durante todas as suas fases, tanto a monarquia, depois na república, depois no império. As classes sociais são as mesmas, tá? Para começar ali no topo da sociedade, a gente tem os patrícios. Os patrícios eram os grandes agropecuários aí, os grandes fazendeiros, os chefes da política, quem tinha o poder político e também o poder econômico. Então, eu posso te dizer que ele é a classe social mais alta da Roma Antiga, eram os patrícios. Logo abaixo vinham os plebeus. Quem que eram os plebeus? Os plebeus, eles eram pessoas livres, porém pessoas pobres, que não tinham grandes propriedades ou que tinham apenas pequenas propriedades rurais, tá? Logo abaixo vinham os clientes, aí tem aquele termo clientelismo, né? Os clientes, eles eram geralmente estrangeiros que prestavam serviços, na maioria das vezes para os patrícios, né? Que eram as pessoas que detinham ali o poder econômico de ter esses servidores aí, esses serviçais. Por último, a gente tem a classe dos escravizados. O escravizado na Roma Antiga é bem diferente daquele que a gente conhece aqui no Brasil, que aconteceu aqui no Brasil. Esse escravo, ele não tinha uma característica étnica para ser escravo. Para ser escravo na Roma Antiga, era ou um prisioneiro de guerra, que aí você foi dominado por um povo e aí você se torna escravo desse povo, ou alguém que tinha dívidas e não conseguiu pagá-las e se tornou assim escravo daquela pessoa a qual você estava devendo. Eram assim as duas maneiras de se tornar escravo na Roma Antiga. Então, essas são as classes sociais, tá? Os patrícios, os plebeus, os clientes e os escravizados. As classes sociais da Roma Antiga. E aí nós terminamos sobre monarquia. Super simples, gente, vai. Super fácil de compreender aí esse início da história romana, com o surgimento aí dos reis de origem latina, de origem etrusca, com a derrubada do último rei que queria governar aí acima dos patrícios, o Tarquínio Soberbo. Finalizamos aí, conhecemos as classes sociais da monarquia. No próximo vídeo a gente tem uma questão, quero ver se você aprendeu tudo sobre monarquia, tá? Agradeço muito a sua companhia e até o próximo vídeo. Tchau!